Boa noite, amigos. Aqui os falo Matheus Chibúcio, o canal Ciqueton, certo? Olha, o pessoal aí desse estúdio Quinto Elemento, eles fizeram uma entrevista, que são olavistas, são de base olavista, eles fizeram aí uma entrevista com o Dugin, que está dando o que falar, que é uma entrevista que foi considerada por muitos como de teor bajulatório, certo? Uma entrevista muito acrítica, né? E muitos disseram, existe uma percepção de que eles estão se aproximando, de que eles ou outros olavistas estariam se aproximando da proposta do Dugin, né, de eurasianismo, de quarta teoria política, de numaquia, isso aí, certo? Olha, Olavo de Carvalho, ele teve muitos méritos. Em certos, agora, um ponto do Olavo de Carvalho que sempre foi particularmente indigesto foi essa defesa dele do americanismo na segunda fase. Tem uma aula do Olavo, que, salvo engano, é a aula 116, onde ele fala que os Estados Unidos são a civilização cristã por excelência. Isso aí é um negócio que meio que ninguém... meio que muita gente, até muito, percebeu que isso aí é esquisito. Essa pauta aí do Olavo, claro que ele conseguiu disso aí convencer a maioria. Mas tem uma minoria que não engoliu muito isso aí. Isso sempre foi um assunto que gerou uma certa perplexidade em muita gente, certo? Até mesmo em alguns setores do próprio movimento olavista. E depois da derrota do Trump, certo? Isso aí foi uma coisa que se tornou até mais difícil de se defender, certo? E meio que muitos alunos do Olavo e muitos olavistas começaram a perguntar, não, poxa, então os Estados Unidos agora são claramente um elemento nocivo, um elemento meta-histórico nocivo. O próprio Olavo, se vocês forem ver bem, nas aulas finais dele, não estou dizendo que ele fez isso aí para tentar oferecer um referencial novo ou com uma meia-culpa, mas nas últimas aulas ele fez inúmeras aulas sobre a questão de legenda negra e de legado ibérico. Certo? Aulas até muito boas. Não sei se ele queria oferecer isso aí como substituto do tradicionalismo, do americanismo, né? Não sei se ele queria oferecer um tradicionalismo ibérico como substituto do americanismo. Não sei bem. Tenho a impressão de que esse não era o objetivo dele, do Olavo. Mas quando a morte do Olavo, sem o Olavo enquanto fiscalizador, muita gente foi com o tempo, com essa desarticulação do olavismo, indo atrás de referenciais, né, para o povo percebeu que esse negócio de americanismo cada dia mais não é uma coisa boa e é uma coisa indefensável. E muita gente, inclusive que era muitos alunos do Olavo, inclusive muitos ex-alunos do Olavo e muitas outras pessoas da direita, foram buscar um subsídio teórico
para um anti-americanismo ou um antiliberalismo no Dugin. No Dugin. Certo? Foram buscar esse subsídio para um anti-americanismo e um antiliberalismo no Dugin. Mesmo o Olavo já tendo oferecido críticas muito duras ao Dugin, tanto no debate, que é um debate que eu tenho a impressão de que quase ninguém leu, porque brasileiro não gosta muito desse negócio de debate, seja no debate, quanto no COF também teve muitas aulas pertinentes ao Dugin. Aí o povo vai buscar esse subsídio teórico para um anti-americanismo ou um antiliberalismo justo no Dugin. E pessoas que foram alunos do Olavo. E o pior é o Dugin, que ele tem muito problema. O Dugin tem muito problema. Por exemplo, se vocês forem ver a nova articulação filosófica dele, que é a tal da nomaquia, que eu até já fiz um vídeo aqui a esse respeito, ela é um caos. Logo na introdução, ele, ao mesmo tempo, vai dizer... você tem ali elementos de existencialismo heideggeriano e dessa tradição pós-moderna tributária do Heidegger, elementos estruturalistas. Ele se identifica com essa figura do Saussure, certo? E essa contribuição dele para a linguística, elementos platônicos e neoplatônicos, elementos do que se chama de virada linguística, elementos psicanalíticos. Você tem elementos perennialistas, elementos de uma fenomenologia realista, e ele expressamente identifica todos esses como referências. É um caos desgraçado aquilo ali. E deveria ser um tanto óbvio que isso é um caos desgraçado. Que não é um referencial teórico interessante para se querer encontrar um subsídio contra o americanismo. Mas nunca subestime a capacidade do brasileiro de fazer burrice. E o Dugin, ele foi esperto. Ele percebeu que o Brasil era um ótimo país para ele encontrar público. Ele investiu pesado nisso para transformar o Brasil no segundo centro mundial do eurasianismo. Ele colocou logo a filha do Djavan, Flávia Virgínia, como vice-presidente mundial da organização lá dele, cujo nome eu sempre esqueço, né? Ele fez isso já faz algum tempo, inclusive. Ele adotou muito rapidamente, certo? Os eurasianos, muito rapidamente no Brasil, eles foram entrando em vários grupos, certo? E transformando esses grupos em grupos eurasianos. Por exemplo, a Nova Resistência originalmente era um grupo, a filial de um grupo trumpista no Brasil. Depois virou um grupo eurasiano, da quarta teoria política, esse tipo de coisa. Nomaquia. Eu já vi isso acontecer em inúmeros grupos, certo?
E nisso aí parece que deu alguma coisa errada e eles estão crescendo absurdamente no Brasil. Certo? Agora que o Olavo veio a falecer, que o movimento dele está acéfalo, acharam, parece que o Dugin está virando um guru cada vez mais forte no Brasil, inclusive em meios residuais do que era o olavismo. Certo? E o povo não entende que esse negócio é muito bizarro. Umas horas ele se identifica com o neoplatonismo, outra hora ele diz que não existe universalidade de jeito nenhum e se coloca como um relativista antropológico. É um show de horrores esse pensamento do Dugin enquanto articulação política, enquanto articulação teórica, né? Enquanto articulação teórica. Tem coisas que são interessantes. Algumas críticas dele ao liberalismo e ao americanismo são interessantes. Também ele tem algumas coisas interessantes dessa nomarquia quanto à questão dos mitos fundadores. Que ele parece confundir logos com mitos. Nessa rearticulação dele. Enfim, né? Isso aí é um desenvolvimento que eu considero particularmente desagradável no sentido de ser um sintoma do fracasso do movimento. Pois é isso, né? É isso. É isso. Parece que os olavistas você tem olavistas que tinham tanta devoção para com o Olavo, indo atrás do sujeito que era o inimigo mortal dele, né? Apesar de todas as críticas que foram feitas. Paciência. Desses alunos do Olavo, desde o começo eu já pensei, isso não vai dar certo. E de fato não deu, até agora. Um forte abraço a todos e até logo.